para a entrevista e, antes de mais, apresento o nosso convidado, Hugo Martins, IT Director e Digital Transformation Officer da Horizon View. E a Horizon View não é a empresa mais conhecida do mercado, vamos ser honestos, o que não implica que não seja importante e que não tenha uma dimensão até considerável. Portanto, eu pedi ao Hugo para começar exatamente por aí, ou seja, aqui uma breve contextualização sobre o que é a Horizon View e, eventualmente, os serviços que tem sobre a sua alçada, nomeadamente até se existem algumas diferenças de políticas de continuidade dentro da organização em si. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado já pelo convite por estar aqui presente. Horizon View é uma marca recente, mas na verdade é uma empresa que já é viva desde 1886, portanto tem quase 140 anos. Está na família Doré já desde essa altura, portanto é uma empresa nacional e o nome mais conhecido é realmente Orei. Horizon View é um rebranding da marca a partir de 2009, porque houve alguma separação de negócios e, portanto, a partir daí houve este rebranding. É uma empresa cujos seus core business é parte de logística e transportes. É uma referência do mercado, na realidade. A Orei Shipping é uma das maiores empresas do mercado nesta área. Nós temos 5 grandes grupos de negócio, que é a parte de trânsitos marítimos e aéreos, agenciamento de navios, linhas regulares, logística e despachos aduaneiros. Portanto, dentro destas áreas temos... E depois temos outros negócios e outras áreas, mas é o principal. Temos implementado um plano de Business Continuity Plan desde 2011, porque na altura tínhamos uma empresa financeira e, portanto, as empresas financeiras são obrigadas a muitas regras e, portanto, temos um plano desde essa altura. Temos continuado sempre a trabalhar no mesmo, já o alterámos várias vezes, fruto de vários softwares, alterações estruturais da organização, temos feito essas alterações. Temos, à data de hoje, um plano específico para cada área, porque, por exemplo, a logística, que não tem ligação, por exemplo, com despachos aduaneiros, tem o seu próprio plano, mas, na realidade, temos um plano global para tudo. Ou seja, temos um plano global que prevê o cenário mais catastrófico, não é? A destruição completa do nosso data center, ou um ransomware que apague tudo. Portanto, o nosso cenário é sempre o mais dantesco e é aí que estamos, essencialmente. Mas, sim, temos um plano segregado para cada uma das áreas de negócio. Olhando aqui pelos últimos 6 anos, eu digo 6 anos por causa da pandemia, porque certamente quando foi a altura da pandemia muita coisa mudou, numa grande parte das empresas, naquilo que tem a ver com os planos de continuidade. Eu pergunto, nestes 6 anos, o que é que mudou nos riscos de continuidade da Horizon View, se é que obviamente mudou alguma coisa? Necessariamente não mudou, na realidade. O nosso plano em 2011 começa com um plano de tape shipping com um parceiro nosso, onde nós entregávamos a tape com os backups, eles levantavam os sistemas e tinham uma salinha para nós com 5 lugares, onde nós colocávamos 5 key users para trabalharem. Como na realidade nós precisávamos mais de 5 users, adotámos o nosso sistema para iniciar um acesso remoto a estes sistemas e, portanto, fomos começando a trabalhar dessa forma. Portanto, na realidade, quando veio a pandemia, nós ativámos o plano de continuidade de negócio que já estava previsto e colocámos toda a gente a trabalhar a partir de casa rapidamente. Portanto, na realidade, a pandemia, no que toca ao plano de continuidade de negócio, não nos afetou por aí além. Afetou-nos a parte da segurança. Portanto, a segurança foi, na realidade, a grande alteração que nós tivemos com a pandemia, que foi, eu, em vez de tomar conta de 10 ou 20 escritórios, passei a tomar conta de 120, não é? Porque cada pessoa passou a ter o seu próprio escritório em casa e, portanto, o espectro de segurança e de controle aumentou exponencialmente. Mas, em termos de continuidade de negócio, não tivemos alteração. Perguntava-lhe também, obviamente, dentro daquilo que pode partilhar, claro, quantos fornecedores externos são críticos para a operação da empresa e, ao mesmo tempo, o que é que pode acontecer ao negócio quando um destes fornecedores deixa simplesmente de funcionar? Sim. Temos muitos fornecedores externos. Nós somos uma empresa de serviços, nós trabalhamos, basta pensar que trabalhamos com todos os portos nacionais, internacionais, armadores, alfândega, autoridade tributária. Eu acho que eu faço uma divisão aqui entre os fornecedores. Os fornecedores que nós, entre aspas, controlamos e os que não controlamos. Ou seja, o nosso ERP, se eu tiver um incidente com o ERP, eu tenho um contrato com o nosso fornecedor e, portanto, consigo chegar à fala com eles e dizer que precisamos de ajuda urgente. O nosso e-mail está no Office 365, está na Microsoft. Se eu tiver um problema com o e-mail, não tenho o número da Microsoft para ligar e dizer desenrasca-me agora. Portanto, há o mesmo, se eu tiver um incidente com o Porto de Lisboa, é difícil dizer, olha, tenho um navio para entrar e não consigo acessar ao vosso portal para dar entrada do navio. Portanto,
é difícil nós termos aqui uma gestão desta parte de fornecedores. Há uns que nós conseguimos, volto a dizer, entre aspas, controlar, outros não. Portanto, a parte dos fornecimentos externos é hoje em dia uma das grandes dificuldades que nós temos a montar os planos de continuidade de negócio. Eu vou juntar aqui estas duas questões que tinha preparado. Onde é que eventualmente encontra ainda maior resistência nos processos de continuidade e, ao mesmo tempo, como é que se vende, obviamente, internamente, esse investimento na continuidade de negócio e organização, quando todos nós sabemos existem outros investimentos que estão igualmente na lista de compras e que, se calhar, até são mais interessantes para a administração? Muito bem. Respondendo à primeira parte da pergunta, o grande problema que nós temos hoje em dia é manter a documentação atualizada. Porque ninguém gosta de documentar nada. Esse é o grande problema destes processos. Porque quando nós montamos, se eu montar este ano, em janeiro, um plano de continuidade de negócio, com os processos das minhas áreas, de certeza, quando chegar a julho, esses processos mudaram. E há uma grande dificuldade das áreas em atualizarem esses dados. Isto, infelizmente, não sei como é que é nas outras organizações, mas na minha recai sempre sobre os ombros da informática a atualizar. Portanto, a informática tem que ter com o negócio, olha, o que é que tu mudaste, o que é que não mudaste, e isso, na realidade, nós só conseguimos apanhar quando começamos o processo dos testes. Nós temos uma semana em que fazemos testes em real, em que seguimos o script, e o que é que deparamos? Deparamos que o key user que vai fazer o teste diz, mas o procedimento já não é esse, isso está tudo alterado. E, portanto, ou seja, se na realidade tivéssemos que atuar naquele momento, num caso real, o script ou o teste já não estaria igualmente relacionado. Portanto, existe essa dificuldade, uma dificuldade na documentação, porque a maior parte das pessoas dá como adquirido que os sistemas vão estar sempre a funcionar. Não é normal eu acordar de manhã e não ter e-mail. E, portanto, é difícil até convencer as pessoas de que têm que preparar os sistemas ou têm que documentar o que há para fazer em caso de desastre. Portanto, essa é a principal dificuldade que nós enfrentamos quando estamos a fazer os testes de DR ou preparar estes planos. A segunda parte, como é que vendemos isto às administrações? Isso para mim é uma não questão, na realidade, na minha opinião, claro. Porque, na realidade, não é a informática que tem que vender nada. Quem tem que vender é o negócio. O negócio é que pode dizer quanto tempo é que pode estar parado. Não é uma questão de gestão de risco. Se o meu negócio me disser eu posso estar um mês parado, não tenho problema nenhum com isso. Não é? Agora, se o meu negócio disser eu não posso estar parado mais do que 1 hora, e agora fazendo aqui a relação diretamente com a Horizon View, se eu tiver, por exemplo, um navio que está em Porto e tiver o sistema em baixo e não consigo dar saída do navio, um navio em Porto se calhar custa-me 10.000 euros por dia. Ao fim de 5 dias são 50.000 euros. Portanto, essa análise é a administração ou a gestão de risco, quando existe, que tem que fazer. A informática, na realidade, só tem que dizer se queres os sistemas repostos em 1 hora, custa X. Se queres em 1 dia, custa Y. Na verdade, não acho que seja... Acho que há um misconception que é a informática que tem que ir. Eu não concordo. Acho que a informática tem que atuar conforme o negócio indica. Mas, claro, só é a minha opinião. O Henrique disse na apresentação que estes planos, obviamente, têm de ser testados antes e não no momento. Eu fazia uma pergunta sobre isso, se bem que o Hugo já levantou um bocadinho o véu. Com que frequência é que testam os planos de continuidade e, ao mesmo tempo, que eu acho que seria interessante também perceber qual é que foi o último teste que falhou e por que razão é que eventualmente falhou e a que mudanças é que isso levou? Sim, nós estamos com as pessoas uma vez por ano e nós, IT, todos os meses testamos levantar os sistemas. O nosso BCP funciona e DRP funciona com base em data center principal e secundário e, portanto, nós, IT, costumamos fazer sempre um teste mensal, levantar os sistemas e testar nós diretamente, não envolvemos o resto das pessoas. Fazemos um teste anual onde envolvemos as pessoas. E, na realidade, o que notamos, ou as falhas que encontramos, tem sempre a ver com isto que eu já levantei antes. A documentação não está correta. Depois temos uma outra situação também, que é há um key user que prepara o script de teste para aquela área. Depois, na altura do teste, o key user não tem tempo, não aparece, manda um colega, o colega chega e diz, mas eu não tenho permissões, eu nunca fiz isto na minha vida, mandaram para aqui. E isso é aquele problema que nós temos, que é, se não praticamos, se não treinamos, quando chegar à altura do desastre é um problema. Eu até tenho uma história engraçada, pessoal, um bocadinho a história familiar do treino. Não é? Nós falamos muito do treino, mas depois, na realidade, ninguém treina. Isto já se passou há uns anos. A minha sobrinha estava a dormir em minha casa com os meus pais e teve um problema de saúde.
E eu acordei de madrugada com os meus pais aflitos a discutirem, à frente do telefone, a perguntarem um ao outro qual era o número de 112. Portanto, isto é ridículo, não é? Mas a realidade é que o pânico faz com que nós deixemos de pensar. E se nós não treinarmos, se nós não praticarmos, os riscos que temos, como é que levantamos os sistemas, onde é que estão os contactos, toda essa informação, é difícil realmente nós atuarmos ou sabermos o que fazer em caso de desastre. Nós tivemos recentemente um exemplo, que foi o apagão, que eu não sei como é que as outras pessoas fizeram, mas a minha empresa, literalmente, agarraram em livros que tinham lá na biblioteca e começaram a ler porque não tinham nada para fazer durante o dia. Ninguém sabia o que fazer, nem se desligar o computador, nem se desligar, nem se dirigir para o escritório. Portanto, foi uma situação que nós não tínhamos nunca antecipado. A nossa ideia foi, se houver um desastre, nós agarramos o telefone, enviamos um SMS massivo às pessoas a dizer dirijam-se a X, contactem Y. Naquela situação nós não conseguimos contactar ninguém. Portanto, são cenários que eu acho que nós temos que ir treinando. O treino acho que é fundamental para mim nestes planos. Minha última questão, e é tradicionalmente a nossa última questão em todas as entrevistas, é que conselho é que daria um executivo que esteja eventualmente, nesta altura, a preparar um novo investimento nesta área? Ora bem, isto é um mundo, não é? Nós temos que começar de uma coisinha e terminar numa coisa bastante complexa. Keep it simple. Comecem com um exercício simples. Nós fazemos este exercício, nós às vezes chamamos as pessoas para uma conference call e dizemos: se ficasses sem ERP daqui a 5 minutos, o que é que fazias? Como é que emitias faturas? Tens algum método alternativo de emitir faturas? Tens algum método alternativo de enviar documentação? Portanto, eu acho que deveria partir por aí. Ou seja, fazer exercícios com as organizações, perguntar o que é que precisam, o que é que não precisam, como é que testam, que falhas é que têm, porque nós acabamos por, às vezes, olhar um bocadinho só para o principal. Não é? O ERP está a funcionar, está tudo ok. Mas nós, mais uma vez, pessoalmente, temos casos em que, para dar saída do navio, é preciso um fecheiro Excel que tem a contramarca do navio e esse fecheiro Excel está na rede. Se eu não tiver acesso à rede, não consigo dar saída do navio. Portanto, há pequenos casos que nós, às vezes, IT nem notamos e que também, muitas vezes, não são apanhados nos testes, já são apanhados em casos reais. E, portanto, eu acho que às vezes estas pequenas conversas com os colegas a perguntar o que é que fazem e o que é que não fazem é um bom ponto de partida. Okay. Hugo, muito obrigado. Antes de dar por terminada a entrevista, relembro que voltamos um pouco antes das 11, nós pedimos para estarem aqui por volta das 10h55, mais ou menos, para então começarmos a nossa mesa redonda e avançarmos para, ou agora, avançamos para um coffee break. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.